Pessoal, vocês viram que a Gradiente e a Apple estão brigando já faz alguns anos com relação à marca iPhone aqui no Brasil? E aí, o que aconteceu nesse caso? Bom, para responder essa pergunta, eu vou começar dando um resumo do caso, né? E depois eu vou entrar nos principais detalhes. Resumindo, lá no ano 2000, a Gradiente pediu o registro para a marca G Gradiente iPhone, né? Aqui no Brasil. Nesse momento, a Apple ainda não tinha lançado o iPhone, né? Sendo que o primeiro modelo dela foi lançado somente em 2007. Aí, a marca da Gradiente teve o registro concedido pelo INPI em 2008. Ou seja, a Gradiente entrou com um pedido de registro no Brasil 7 anos antes do lançamento mundial do iPhone. Esse é o principal fato a favor da Gradiente. Bom, a briga pelo direito do exclusivo do termo iPhone começou no Brasil já naquela época e se arrasta até hoje no Poder Judiciário. Então, resumindo o caso, a Apple entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que fosse declarada a nulidade parcial da marca G Gradiente iPhone, pedindo para retirar a exclusividade sobre a palavra iPhone, né? E com isso autorizando dessa forma a Apple usar sua marca livremente aqui no Brasil. A Apple acabou ganhando a ação na primeira e na segunda instância e o processo está correndo hoje lá no STF. Agora eu acho legal a gente abordar aqui, pessoal, os principais argumentos da Gradiente, da Apple e da Procuradoria-Geral da República, né, que publicou recentemente um parecer sobre esse caso. Bom, os principais pontos levantados pela Gradiente nesse recurso lá no STF, lembrando que ela apresentou no STF, ou seja, matéria constitucional, são os seguintes, né? Em resumo, ela alega, primeiro, que a declaração de nulidade da marca violaria o princípio constitucional da livre iniciativa. Aí tem o segundo argumento, de que não há previsão legal que fundamente a nulidade da marca dela. Terceiro, que o direito ao registro daquela marca está previsto na Constituição, né? E quarto, que essa ação estaria violando o direito à livre concorrência. Bom, em outras palavras aí, a Gradiente acha injusto essa ação judicial, já que ela pediu a marca antes mesmo do lançamento do iPhone da Apple e agora ela teria que tolerar a ausência de direito de exclusivo só porque o iPhone da Apple é um gigante hoje em dia, né? Em resumo, esses são os principais argumentos que a Gradiente pôs no recurso que ela apresentou no STF, né? E dá para perceber que ela levantou argumentos muito fortes e baseados estritamente no que está efetivamente escrito na nossa legislação. Por outro lado, a Apple apresentou argumentos menos focados na letra da lei e mais focados em princípios jurídicos, né? Como o fato do consumidor associar, na prática, o termo iPhone muito mais à Apple do que a Gradiente. Independentemente aí de quem conseguiu o registro da marca primeiro, o consumidor associa iPhone com Apple, né? Esse é o argumento da Apple. E diante de tudo isso, a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer bem interessante sobre esse tema, né? Que eu não pretendo falar sobre todo o parecer, mas tem alguns pontos que realmente chamam a atenção e que eu achei legal colocar no vídeo aqui de hoje, né? Bom, em primeiro lugar, a PGR reconhece que o atraso do IPI realmente causa danos à livre concorrência e isso é algo sim preocupante, podendo aumentar aí os preços, inibir a concorrência, reduzir a variedade de produtos, né? Entre outros problemas. Aí, em seguida, a PGR diz que a garantia da livre concorrência e o monopólio legal do direito de exclusivo sobre um termo não são absolutos, porque devem respeitar aí outros princípios, como, por exemplo, o princípio da função social da propriedade e o princípio da proteção ao consumidor, né? Então, seria uma espécie de poder-dever. Você tem o poder do monopólio de marca, mas, com o registro da marca, você teria o dever de cumprir uma série de funções. Então, função social,
função distintiva, a função de indicação de origem, a função de garantia de qualidade, a função publicitária, entre outros, né? E é nesse ponto que a PGR começa a dar razão à Apple, porque ela diz que, apesar da Gradiente ter o registro da marca, registro anterior, quando o consumidor ouve o termo iPhone, ele não associa a Gradiente, mas sim aos celulares da Apple. Então, nesse caso concreto, pessoal, o registro da marca da Gradiente não teria mais a função distintiva. Bom, a PGR continuou o raciocínio de que se perdeu a função distintiva, né? Então, o registro da marca da Gradiente teria perdido o seu propósito. Esse seria um caso típico de secondary meaning, já que o consumidor identifica, primeiro, né, o produto por esse segundo significado, o segundo ponto, que associa a outro fabricante, né, ou seja, a Apple. Resumindo, a Gradiente tem um registro da lei, né, mas ao lado da Apple existe o reconhecimento do consumidor de que o termo iPhone se associa à Apple e não à Gradiente. Pessoal, esse caso não terminou, pode se arrastar ainda por muitos anos, né? Já tem uns 20 anos aí, mas eu sinceramente acho que quem vai levar essa vai ser a Apple mesmo.